Então hoje a gente vai falar sobre depressão e não só os sintomas, mas eu também quero falar muito do ponto de vista da minha abordagem, da análise psicodramática. Então, depressão é uma das coisas que mais pega, né? Mais pega assim na nossa sociedade. Hoje em dia as pessoas estão adoecendo e ou é ansiedade ou é depressão. Então, depressão é um dos mais altos índices aí da nossa sociedade. E a depressão pega mesmo muito forte, ela tem sido muito falada nesses últimos tempos, então... Só que ela é muito conhecida pelos sintomas, né? Os sintomas da depressão é o que é mais falado, é o que é mais comum aí quando a gente procura depressão, a gente entende o que é os sintomas, como identificar a depressão. E um dos principais sintomas, né, da depressão é o desânimo, é a angústia, é o desânimo, a desmotivação, é aquela sensação de sem esperança, de sem vontade de fazer nada. Então, é o que mais caracteriza assim a depressão, é esse desânimo, essa falta de motivação para fazer alguma coisa. Às vezes até em tarefas que antes você gostava muito, mas que agora você já não gosta tanto. Então a depressão ela vem sutil, né? Você vai ficando desanimado, você vai ficando mais quieto, sem vontade de fazer as coisas que antes você gostava muito e que agora já não gosta tanto. E a depressão ela é muito vista pelos sintomas, é muito falado sobre os sintomas, mas pouca gente entende o que é, né, como que é dentro do psicológico essa depressão, o que ela na verdade é. E é isso que eu vou falar aqui, tá? Eu quero falar muito do que de fato é a depressão. Marcela, uma mudança drástica na rotina pode resultar em uma depressão? Pode, dependendo do quanto você tinha de expectativa na tua vida, nos seus ideais. Quando a gente se frustra muito, aí a depressão pode aparecer sim, tá? Pode ser um dos fatores aí de desenvolver essa depressão. Então, e a depressão, ela tá muito ligada ali perto da ansiedade. A ansiedade e a depressão, elas são muito próximas, né? Porque a ansiedade é aquela autocobrança, que nem eu falei na semana passada, na última quarta, né? Que a ansiedade é a cobrança e a depressão, na verdade, é o desânimo. A gente caracteriza ela do lado psicológico como um desânimo, mas é uma questão de visão negativa de experiência, é uma visão negativa do mundo, tá? Então é isso que caracteriza psicologicamente a depressão dentro da minha ideia, né? Dentro da minha análise psicodramática, da minha abordagem. Que é isso, o quanto que essa pessoa, ela acaba se frustrando, né, na vida, e parece que ela vai acumulando dentro da caixinha de Pandora todas as frustrações que ela teve de decepção ao longo da vida e que foi gerando um certo desilusão, uma desesperança. Isso vai acarretando uma depressão. Quanto mais vivências negativas você vai tendo, pior vai ficando. Parece que a caixinha de Pandora vai explodindo, vai crescendo. Você vai depositando ali todas as coisas que você viveu e que foram ruins. Então, a depressão, ela vem com uma sensação de, né, parece que o mundo perdeu a cor, parece que você já não tá mais vendo o mundo com aquele olhar que você tinha antes. Então, parece que você vai se frustrando, você vai se dando conta de que as coisas não são tudo aquilo que você imaginava. E essa frustração, ela pode vir em vários níveis. Tem gente que, né, fala assim, beleza, né, não saiu do jeito que eu queria, mas bola pra frente, vamos lá. Mas tem gente que sofre muito com isso. Tem gente que essa expectativa quebrada, como você idealizava que as coisas deveriam ser e passou a não ser,
faz as pessoas ficarem tristes, ficarem doentes. Então é muito do quanto você aguenta dentro de você, as frustrações, as decepções que a vida te dá. E se você é uma pessoa que se decepciona, que cria muita expectativa em cima dos outros, provavelmente você vira lá na frente uma depressão, né? Você começa a acumular aí dentro essa depressão, né? As vivências negativas. E com isso vai virando uma depressão. Então a gente precisa cuidar, né? Precisa olhar, precisa parar de criar tanta expectativa em cima das coisas. Porque se a gente fica criando e imaginando como as coisas deveriam ser e a gente descobre que não vai ser desse jeito, a gente começa a ficar triste, começa a ficar frustrado. Então a depressão é quando a gente constata que as coisas não são do jeito que a gente deveria, que imaginava ser, né? Que a gente criou na nossa ilusão que deveria ser. Então, por exemplo, pessoas que acham que tem lá familiares, que os familiares deveriam ser mais unidos, né? Sei lá, briga entre irmãos, aí acha que precisa ter ali os irmãos próximos e que os irmãos precisam fazer de tudo por essa pessoa. E aí descobre que os irmãos não fazem, né? Então, assim, quando a gente não tá preparado para sentir isso, a gente sofre, né? A gente sofre porque a gente fala, poxa, mas era meu irmão e ele não fez nada. A gente sofre. Agora, se a gente já tá preparado, se a gente já tem um psicológico legal, tipo, já tá acostumado, já tá, né, assim, beleza, não fez, mas a vida segue. Eu vou fazer então por mim mesmo. Mas não, tem gente que espera muito do outro, espera muito que as pessoas e o mundo seja de um jeito que a gente idealizava. E as decepções e frustrações vêm das pessoas que a gente mais ama, né? Então isso dá muita tristeza, isso é bem triste. Conceito neurológico também, né? Então a gente vai deprimindo, vai faltando serotonina no cérebro, vai faltando todas as substâncias de bem-estar. Então o nosso sistema nervoso central, ele deprime mesmo, né? A gente fica deprimido, dependendo também das ondas que o nosso cérebro produz, né? Do quanto que o nosso cérebro está trabalhando. A visão negativa, ela é um conceito também neurológico, tá? Então, conforme você vai se decepcionando e você já não tem um psicológico legal, essa tendência para o seu cérebro desenvolver essa depressão é um passo, é um pezinho ali, sabe? Você já tá, como se você já tivesse predisposição ali, entende? Então, depende muito da pessoa desenvolver a depressão. Tem gente que fala que depressão é genético, mas não, a depressão não é genética, não vem no gene, ela é um comportamento que você aprendeu e que você às vezes viu sua mãe depressiva, a forma como ela como ela foi, e aí você acaba meio que imitando esse comportamento. Então a gente é muito parecido com os nossos pais, tá? Às vezes não é bem você que é deprimida, às vezes é essa mãe que você internalizou aí dentro, ou esse pai que você internalizou que ele era meio deprimido. Então a gente acaba meio que imitando essas figuras. Então a gente aprende, comportamento é aprendido, tá bom? É adquirido. A Letícia, medo de perder às vezes no que não tem, né? Exatamente. A gente vai se perdendo, né? Medo de perder as coisas que a gente já tem ali. Então é uma questão de, né, ficar presa nisso. E a gente precisa deixar ir. Às vezes as expectativas elas vão ser frustradas mesmo. E não tem o que fazer. A gente precisa superar isso, senão a gente fica doente, a gente adoece. Quando criamos muitas expectativas, isso não é alcançado, isso causa depressão, exatamente. É bem isso, a gente vai adoecendo, porque quanto mais a gente cria expectativa em cima das coisas, mais a gente tem tendência a se decepcionar. Então não crie expectativas. Às vezes parece fácil falar, né? Mas a gente espera muito das pessoas, né?
Que nem tem gente que se decepciona com amigos, né? Tem gente que espera que os amigos vão ser muito, muito bons, né? Que os amigos vão estar sempre presentes, que eles vão estar sempre ali. E nem sempre, né? Tem amigos que às vezes não vão estar ali, né? Eles vão estar... às vezes eles vão seguir caminhos diferentes e não quer dizer que eles não gostem de você, quer dizer só que eles seguiram caminhos diferentes e seguiu a vida, né? E não quer dizer necessariamente que foi com você. Mas a gente cria expectativa, a gente acha que, poxa, mas ele é meu amigo, mas ele deveria ser mais presente. E aí a gente se prende nisso. Eu falei muito da amizade essa semana, fiz um post sobre como manter uma amizade por anos, né? E é isso, cada um tem seu tempo, cada um tem o que pode dar para a relação. Só que tem pessoas que esperam muito. E aí vai se frustrando. Então, por exemplo, tá tudo bem, beleza, mas aconteceu alguma coisa, aí você ficou triste. Aí a pessoa não te deu tanta atenção. Aí a pessoa não te tratou do jeito que você queria. Aí vai acumulando. Então, essa depressão, ela é uma soma de várias expectativas frustradas, de várias visões negativas das situações, do mundo, do que aconteceu com você. E aí você foi se frustrando, você foi acumulando isso na sua caixinha lá de Pandora, e isso te gerou essa depressão a longo prazo. Então, a gente precisa entender, porque a gente chama isso de depressão de constatação. É quando a gente começa a constatar que o mundo não é tão lindo assim, que o mundo não é tão perfeito assim. E aí a gente tem muito isso quando a gente passa da fase da adolescência para a fase adulta. A gente sente muito isso, uma coisa de, nossa, não imaginava que era tudo isso. Tem gente que sofre muito com isso. Por isso que os adolescentes começam a desenvolver depressão. Porque nessa fase da depressão, aí da fase da vida da adolescência para a vida adulta, né, principalmente da infância para a vida adulta, né, que é a fase da adolescência, a gente se frustra muito. Então a gente tem muitas expectativas frustradas. Então isso que acarreta aí uma certa depressão. Por isso que tem muito adolescente que fica deprimido. A depressão e a ansiedade na nossa população mais jovem, ela é muito forte. O que tem de adolescente deprimido é em grande número, sabe? Porque eles vão se frustrando, eles vão falando, poxa, mas eu achava que o mundo era de um jeito, eu achava que o mundo era lindo, era colorido, né? Todos felizes. E às vezes não é, não. E a gente começa a dar conta disso. Então a depressão, ela vem assim com o tanto que você foi se decepcionando, o tanto que você foi se frustrando, tá? Ao longo da vida. Marcelo, antes eu mudava por uma amizade, agora estou retirando isso. Mudava o quê, Marcelo? Como é que é? Os adolescentes, eles lutam uma luta, né, do grande amigo, de ir lá, né, brigar por eles, fazer de tudo por eles. E às vezes eles não estão nem aí pra você. E aí você fica querendo ser o bonzão, querendo ser o legalzão. E aí no fundo quem se ferra é você, né? No fundo quem acaba se prejudicando é você. Então, as pessoas que desenvolvem depressão, elas geralmente são muito ligadas nos outros. Elas dão muita importância para os outros. Elas priorizam muito as outras pessoas. E aí elas acabam se frustrando com as coisas que vão acontecendo, com o quanto que essas pessoas não correspondem aí, essa expectativa dela, esse mundo dela, né, que ela imaginava que seria muito bonito, que seria incrível. Marcelo, o mundo e as pessoas, exatamente, não dá pra mudar não, viu, Marcelo? Não dá pra mudar as pessoas, não dá pra mudar nada, a gente tem que mudar só nós, né? Aprender a ficar
cuidando de você, porque ninguém cuida da gente, viu? Acorda pra vida, gente. Para de ficar preocupado com os outros. Preocupado se o outro tá bem, se o outro, né, o que tá acontecendo. A gente precisa parar de se preocupar com os outros. A gente tem que se preocupar com a gente, né? A depressão é bem isso, é o quanto que você tá lá no fundo do poço, tá lá mal, e aí você fica sozinho, né? Ninguém vem aqui te salvar, ninguém vem aqui te dar a mão. É você que tem que se dar a mão, é você que tem que falar, vem aqui, minha filha, vamos sair desse buraco. É isso, é bem por aí. A Letícia, eu não sabia lidar com as emoções. É isso aí. Hoje você consegue, Letícia? Hoje você já consegue lidar com as emoções? Acho que a gente precisa fazer um esforço, né, pra lidar com elas, porque elas vão vir. Decepção tem pra todo mundo, gente. Frustração tem pra todo mundo. Não é só você que fica triste, você que fica frustrado. A gente se decepciona mesmo com as pessoas. Todo mundo é humano, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem angústia, todo mundo fica mal, todo mundo fica feliz. E tá tudo bem, né? A gente só precisa lidar com ela. Entender por que você tá tão triste, da onde que veio essa tristeza. Se você parar pra pensar, né? Se você teve depressão, parar pra pensar qual foi, o que te gerou essa depressão? Qual foi o gatilho que te deixou deprimido? Se você pudesse nomear o qual foi, geralmente é porque você se decepcionou com alguma coisa. Se você parar pra pensar assim, foi em tal época, beleza? O que aconteceu nessa época? O que te gerou a depressão ali naquela época? Qual foi a gota d'água? Sabe a gota d'água do copo transbordando? Qual foi a gota d'água desse copo transbordar? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa fez você se frustrar e ficar mal, né? Porque o copo vai transbordando, o copo vai enchendo. Tem uma hora que a gente não consegue mais, não. Dinali, modo de ser, personalidade, modo de pensar. Então, você ficava se moldando, Marcelo, por causa dos amigos, por causa das pessoas. A gente não pode se moldar por causa das pessoas, porque senão a gente deixa de ser quem a gente é. E aí, quem vai ficar doente é você, porque você vai ficar triste. Porque imagina você ficar fingindo que você é, mas que você não é. Você fica lá, fingindo que gosta daquilo. Aí tem uma hora que aí dentro vai falar, meu filho, mas que raio que você tá fazendo? Eu tô aqui puto da vida, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais fazer essa bosta. Então, tipo, você ficar ali se esforçando pra ser alguma coisa que você não é, meu, isso vai acabar com você. Acorda, vamos começar a acordar. Não dá pra gente fingir que a gente é alguma coisa. Seja você mesmo, sabe? Seja sincero. Mas quem que eu sou? Não sei, tem gente que não sabe. Porque acaba acostumando viver tanto né, assim, se moldando as pessoas que a gente se perde mesmo. Mas quem que eu sou, Carol? Não sei agora quem que eu sou. Então vamos descobrir quem que você é. Quem que você era muito tempo atrás, né? Quem que você era? O que que você gostava de fazer? Qual era a sua personalidade quando você era mais nova? Quando você tinha uns anos atrás, né? Antes de você gerar tudo isso e ficar tentando se moldar para as pessoas, como que você era? As pessoas vão ter que gostar de você desse jeito. Isso daí é medo de não agradar os outros. E, gente, eu vou falar um negócio aqui. Nem sempre a gente vai agradar, viu? Nem sempre. Não vamos agradar. Porque tem gente que vai falar mal, tem gente que não vai gostar. E tá tudo bem, porque a gente também não gosta de todo mundo. Você gosta de todo mundo? Você também não gosta. Você também tem os que lá. Você também olha de meio rabo de olho pra uma pessoa. Tem alguém que você não vai com a cara. E tá tudo bem. Então, assim, não tem como a gente ficar agradando ninguém. A gente tem que se agradar. Se agrada que já tá melhor, já seria ótimo. A depressão já iria embora. A Letícia, sai pelo
Sai pelo menos distinguir, sei pelo menos distinguir as emoções dos sentimentos, isso ajuda, porque os sentimentos são os meus e as emoções são as frustrações dos outros. Então, as emoções elas também são misturadas, né? Com a raiva, com a tristeza, também vem tudo isso, né? As emoções que vai gerando na gente enquanto a gente tá vivendo tudo. É uma mistura mesmo, mas a gente tem que saber separar, né? O que que é seu, o que que é do outro, o que que você tá pegando no colo demais, por que que você fica lá bajulando a outra pessoa, o que que você tá querendo ganhar com ela. Isso vai te ajudar no quê? Vai te levar aonde? Às vezes não leva em lugar nenhum. Às vezes é melhor parar, vai lá fazer por você, coitada. Coitada de você, né? Que fica lá se doando, deixando de fazer um monte de coisa por causa dos outros. E aí fica super triste. Então a gente tem que parar de fazer as coisas pelos outros. Começar, né, a falar, não, eu vou fazer por mim. Faz sentido, a gente muda, né? Quando a gente toma uns tapas na cara, né, Thaís, a gente muda. Então, assim, às vezes é bom a gente escutar algumas coisas. Então é bem isso, a gente vai... tudo que eu precisava ouvir, exatamente, Ginali. Então a gente precisa começar a parar de ficar se moldando pelos outros, que isso vai deixando o nosso psicológico fraco. A gente vai ficando enfraquecida. Conforme os anos, você nem se reconhece mais, você nem sabe quem é você. Você vai falar, meu Deus, me perdi há tanto tempo que eu nem sei. Nem sei mais quem sou eu. E aí, não tem o que fazer. A gente precisa resgatar essa pessoa. Então, ó, aproveita que tá novo, hein, Marcelo? Já corre atrás, já para de fazer as coisas pelos amigos. Cada um que lute a sua guerra. Essa tem que ser o pensamento. Cada um que lute a sua guerra, cada um que faça por você. Se quiser gostar de mim, gosta. Se não quiser, amém. É bem isso, sabe? Claro que a gente não tem que ser mal educado, mas a gente tem que fazer o que a gente quer, né? As coisas que a gente... deixam a gente feliz. E deixa a gente com prazer na vida. A gente precisa ter prazer na vida. Né? Ficar lá fingindo que gosta das coisas só para agradar os outros. E você, quem que vai agradar? Cadê? Cadê a pessoa que vai se agradar? Não vai agradar, ninguém vai agradar. Ninguém vai passar a mão na tua cabeça e falar, ai, mas que bonitinha, né? Tá fazendo de tudo para agradar, que fofinha. Não vai. Não vai. Faça você por você mesma. Senão os outros não vão fazer. E você vai ficar triste, chateada. A Vivi, quando somos autênticos e não tentamos agradar os outros, o fardo fica mais leve. Exatamente. Não precisa ficar agradando os outros. Precisa agradar você mesmo, só isso. Que é assim, ó, dá trabalho pra ninguém. Você fica agradando você, o outro agrada o outro, ele mesmo, e beleza, e todo mundo segue a vida e todo mundo fica feliz. Agora você tá lá, se doando. Faça chuva, faça sol, tá lá, né? Paparicando a pessoa. Não, gente. Não tem quem aguenta. No fim do dia você já tá cansada. Fiz muito isso, me olhar no espelho e não me reconhecer. Exato, porque a gente vai levando uma vida que a gente não é nossa. Levar uma vida que não é nossa, a gente começa a ficar triste. A gente adoece. Então, assim, para de ficar agradando os outros. Para de ficar lá bajulando os outros, dando tanta importância assim para os outros. Dê importância para você mesma. Dê importância para o que você quer, para o que você gosta, para suas coisas. Não fica dando importância para as pessoas. Porque depois elas vão te decepcionar e você vai ficar com depressão. E depois você vai ficar triste. Entende? Você vai ficar chateada. Quando a gente vai vivendo em função dos outros, a gente gera depressão, a gente vai chegando num ponto de deprimir. A depressão é bem isso, é ligada no que você faz pelos outros. É ligada no tanto que você tá lá, né? Se esforçando, esperando que as pessoas sejam legais, e elas não são.
Então isso é muito ruim. A gente precisa se libertar dessas pessoas, né? A gente precisa seguir nossa vida, fazer por nós mesmos, né? Não tem como ficar ali alimentando. E a depressão é bem isso, você começa a constatar que as pessoas são ruins, que as pessoas não são legais, né? Que o mundo é ruim. Você começa a ver uma coisa negativa dos outros. E isso vai causando sérios problemas no seu psicológico. Você vai gerando aí dentro ondas muito lentas, né? Muito desanimada. Você vai ficando deprimido. Então o seu cérebro ele também não começa a trabalhar legal, não. Porque vai pensando, poxa, mas o que eu vou fazer da vida se o outro ali, né, não foi legal comigo? Começa a ficar deprimido. Nossa, mas eu esperava tanto que aquela pessoa ali fosse legal comigo. E é bem isso, o quanto que você espera que as pessoas façam por você, o que você faz por elas, mas você não faz por você mesma. Olha só. Né? Você faz pelos outros, mas não por você. Tá lá se doando. Né? Então a gente precisa cuidar disso. Ai, mas o que eu tenho que fazer por mim? Tem que fazer tudo. Você tem que cuidar de você. Você tem que fazer o que você gosta. Ser quem você quiser ser. Independente se o povo vai gostar ou não. Entende? Fala, Thaís. É isso. Independente de qualquer coisa. A gente precisa se libertar dessas coisas. Sabe? Para de ficar lá presa. Então, você vai adoecendo se você não melhora. Cancela minha sessão, que eu não preciso mais ir. Você trata de vir pra sessão. Que aqui a gente gosta de dar mais tapa. Então, é isso. O quanto que a gente acaba esperando dos outros, se frustrando com isso. E depende muito do seu nível, do seu psicológico. Se seu psicológico você só enxerga as coisas de forma negativa, você vai acabar gerando depressão lá no futuro. Então você tem essa predisposição aí, dependendo do tanto que você aguenta. Agora, se você é uma pessoa ok, que você fica um pouco chateada ali, mas você lida bem com isso, você não vai ficar deprimido, você só vai ficar triste, frustrado, né? Mas a depressão, ela é a longo prazo, ela é uma junção de coisinhas que vai colocando ali na caixinha de Pandora, uma hora explode, né? Coitado, uma hora a caixinha sai, abre tudo, né? Cai tudo pra fora. Então a gente precisa olhar para isso, tá? E imaginar o quanto que você tem que fazer algo por você. Então vamos imaginar que a Carol tá aqui do meu lado, eu sou você, vou falar algumas coisas pra Carol e você vê o que faz sentido, tá, meu querido? Presta atenção. Então, Carol, olha, eu fico aqui pensando que eu faço muito pelos outros, sabe? Eu tô aqui sempre me dedicando, sempre fazendo de tudo. Olha, às vezes eu deixo de fazer minhas coisas pra fazer pros outros. Faço pros outros. E aí, o que eu ganhei com isso? Eu não ganhei nada, sabe? Eu fiquei assim, ó, triste, sozinha. Aí ninguém faz pra mim quando eu quero, sabe? Ninguém faz. Eu queria muito que eles fizessem o tanto que eu faço por eles, mas sabe, olha, eu já fiz e quando eu precisei, não tinha ninguém. Tinha ninguém. Se tinha alguém ali, mas assim, não me ajudou do jeito que eu queria, né? Não foi tão legal. Então, olha, eu penso que o quanto que eu faço, o quanto que eu me dou, o quanto que eu faço tudo pelos outros e ninguém faz nada por mim e eu também não faço nada por mim. Eu coloco sempre os outros em primeiro lugar, eu faço muito por eles e pouco por mim, sabe? O quanto que eu coloquei todo mundo na frente
O quanto que eu coloco todo mundo no pedestal. E eu deixo pra depois, sabe? Se sobrar um tempinho ali, se der alguma coisinha ali, eu faço por mim. Mas assim, não, primeiro a gente tem que agradar os outros. E aí, o que eu vou ganhar com isso? Não sei. Será que alguém vai me olhar um dia? Será que alguém vai perceber? Não sei se eles vão perceber. Mas olha, eu percebo agora o quanto que eu me frustro com isso, porque eu queria muito que eles fizessem. E aí eles não fazem. Eu fico aqui sozinha, fico olhando e nada é feito, né? E aí eu fico com as minhas coisas guardadas lá na gaveta. Quem sabe um dia alguém faz. E aí, como é que é escutar? Como é que é? Gente, a técnica é boa, né? Bom, graças a Deus, acho que não tenho depressão. É só ansiedade em querer chegar a algum lugar e não sei como. Vivi, trata de olhar lá a live de depressão, de ansiedade, que foi muito boa, viu? Já me coloquei em primeiro lugar faz tempo, só preciso de direções. Que legal, que bom que você se colocou. Mas a gente precisa mesmo se pôr em primeiro lugar, isso faz parte, né? Então, o quanto que a gente olha pro outro, mas não olha para si mesmo. A depressão nada mais é uma pessoa depressiva do que uma pessoa que fica num atoleiro mental. Ela fica pensando e pensando e pensando, parece que ela não vai a lugar nenhum. Ela só fica ali remoendo todas as coisas que ela se frustrou, que ela teve problema, o quanto que isso é frustrante para ela. Então a depressão ela vai atolando, sabe, a pessoa, ela vai fazendo a pessoa não sair do lugar. Então, gente, a gente costuma pensar, né, que a depressão ela também causa aí baixa autoestima, a pessoa começa a ficar triste, começa a ficar desmotivada, ela tem uma relação ali com a autoestima. A depressão ela é essa visão negativa do mundo, das experiências que você vai vivendo. E a autoestima, né, o problema com a autoestima, a baixa autoestima, ela é a visão negativa, mas de si mesmo, tá? E as duas, elas estão ligadas aos outros. É uma sensação de estar o tempo todo ligada nas pessoas, no que as pessoas vão achar, no que as pessoas vão falar, né? De estar ali se doando e fazendo muito pelos outros. Então, os dois, eles estão ligados por isso. Toda pessoa depressiva chora, Carol? É porque é bem triste, né? A depressão é uma depressão de constatação, é uma depressão de ver o mundo feio, de ver o quanto o mundo é ruim. Então a gente chora mesmo, né? Tem uma certa carga emocional, assim, de não conseguir lidar. A gente entende que quando a pessoa tem depressão é porque o psicológico dela tá bem adoecido já. Então ela já não tem essa coragem, essa força de vontade de falar: eu vou ser diferente, vou sair desse fundo do poço. Para ela é bem difícil, entende? Sair do fundo do poço sozinha. Então, o psicológico dela já tá bem judiado, bem abalado, sabe? Bem doente. Porque ela já não encontra dentro de si coisas positivas. Então, é por isso que a gente fala que tá doente, que tá adoecido. Por conta disso. Porque ele vai ficando mal, né? Vai ficando sem essa parte saudável que fala: bora, minha filha, levanta dessa cama, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Não tem mais isso. Essa pessoa fica realmente ali entregue. Então fica bem desmotivada. E aí é muito do quanto você faz pelos outros, você se liga nos outros. Então começa a ficar deprimida mesmo, porque aí não encontra nada bom aí dentro, aí fica difícil. Eu achava frescura até entender a dor. Vixe, a dor é muito, né? Bem pesado mesmo.
A depressão, ela é bem triste. E é isso, vira tipo uma criança mesmo, uma criança que chora, que fica triste, que não quer sair, né, que fica doente mesmo. E a gente precisa entender essa dor do outro, porque é importante. Como lidar com o sofrimento do outro, né? A gente precisa entender que ele sofre, que é um problema, né, psicológico, que é o quanto que aquela pessoa não consegue sozinha, que não só adoece o psicológico, mas também o mental. A gente tem baixa substância química no nosso cérebro, a gente começa a produzir ondas que são desreguladas, então tudo vai adoecendo. Então não é fácil a gente falar, isso daí é frescura, né? Tem gente que fala, frescura, que nem a Letícia. Frescura, achava que depressão é frescura. Mas não, é o quanto que aquela pessoa se frustrou ao longo da vida. É o quanto que ela tá ferida, que ela tá magoada, que ela tem uma caixinha transbordando de decepções. E isso é muito triste, né? É bem difícil, por isso que chora. A Viviane, porque meu namorado não chora, mas fala que tem depressão, gosta muito de dormir, tem muita preguiça e de tudo menos trabalhar. Então, porque a depressão dele, ele aguenta, assim, ele não é que necessariamente precisa chorar, mas ele fica sem esperança, ele fica desmotivado, ele fica sem vontade de fazer as coisas, né? E isso também é depressão, tá? E aí, talvez, né, seja alguma coisa ali relacionada com como ele foi se frustrando com a vida. Precisa ver o que é isso. Às vezes não é bem uma depressão dele, às vezes pode ser uma ansiedade, porque a ansiedade ela também dá essa coisa de ficar em casa, de não querer sair, de ficar travado no sofá, né, na cama, né? A ansiedade ela também é muito confundida com a depressão, tá? A depressão é meio que uma tristeza, a ansiedade é meio que uma sensação de angústia misturada com travar, com uma cobrança, então é bem diferente a ansiedade, assim. É uma cobrança, mas que você não consegue fazer nada. É bem por aí. A Vivi, é possível alguém fingir depressão para chamar atenção? Olha, hoje em dia a gente tá vendo tudo aí, né? Hoje em dia não tem mais como a gente falar, não é possível, né? É possível. Tem gente que acaba querendo fazer isso para se afastar pelo INSS, então é possível sim, né? Às vezes se frustra um pouquinho, já faz aquele show, aquele drama, é possível, mas a gente tem que ver o que dá pra fazer, né? O que dá? Trabalhar, ir na terapia, ver se é isso mesmo. Mas tem sim pessoas que acabam fazendo isso. Sempre falo, vai fazer terapia. Então, Vivi, porque aí se ele fizer terapia, ele consegue identificar se é depressão ou se é ansiedade, tá? E às vezes as coisas estão ligadas, né? Às vezes a cobrança que ele tem também é uma questão de visão negativa do mundo, então pode ser que seja misturado sim. Precisa pesquisar. A Vivi, frustrado com o casamento de 18 anos que teve, pode ser, né? Vai se frustrando, né? Vai guardando, vai acumulando. Aí fica meio deprimido. Pode ser sim. Letícia, eu não achava o diagnóstico e também eu não aceitava o diagnóstico e também não chorava. Eu sempre fui muito forte e chega o tempo que tudo desaba. A gente fica tentando dar uma de forte, né? A gente fica lá insistindo, tentando ser forte e conseguir dar conta das coisas, mas às vezes a gente não dá mesmo, né? Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente acaba desabando. A gente fica tentando ser forte, mas tem uma hora que cansa, tem uma hora que você fala socorro.
E se você não desaba no sentido de pôr pra fora, você pode começar a ter sintoma, tá? Pessoas que acham que é muito forte, que fala que é muito forte, às vezes começa a somatizar algumas coisas, cair cabelo, ter algumas sensações físicas, então é bem complicado. Às vezes é melhor falar, externalizar, fazer terapia, do que começar a sentir sintomas, né? Então a gente precisa tratar isso quanto antes para evitar esse tipo de coisa, né? Para não ficar mal. Né, Letícia? Que aí começa a ficar doente, né? Começa a ter sintoma mesmo. Como conversar com uma pessoa que tem depressão? É muito difícil, mas o primeiro ponto é identificar, aceitar que a pessoa é assim, ajudar essa pessoa, encaminhar para terapia, estar ali presente, não criticar, não falar que é frescura, porque para ela é difícil. Entender que ela é uma pessoa frágil e que qualquer coisa que fale pode ser ruim. Então, tenha cuidado com as palavras, né? Esteja ali presente, seja presente, que já ajuda. Já vai ser muito bom pra ela. Nasceu com depressão. Já nasceu com depressão? Será que é porque a mãe dela teve depressão pós-parto, Meg? Não, o pai dela que tem depressão. Então pode ser um clima da casa, viu, Meg? Ela captou o clima. Criança capta tudo, minha filha, não tem como, tá? Não tem como. Antes, para terminar a questão da depressão, o tratamento da depressão, ou a depressão do pós-parto, tudo bem, mas a gente trata com medicação e com terapia, dependendo do nível, ou a gente consegue só na terapia, mas é difícil. Se a pessoa tá deprimida é porque o psicológico dela tá muito abalado. Então ela provavelmente vai precisar de uma ajuda medicamentosa, que a gente chama de suporte. Suporte emocional, é como se desse uma forcinha pra pessoa ficar bem, entendeu? Então, a gente precisa da medicação até essa pessoa ficar bem e depois fazer o desmame, ok?